Minutos, grande abraço para você ligado no Timaço da Vale, começando a partir de agora o Vale Esportes. E lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale FM, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Vale FM, Vale FM. O Cariri da Sorte desta semana vai te ajudar a conquistar a sua independência. Sabe como? No quarto sorteio tem um novo Polo 0 km mais uma Honda Bros, mais 10 mil reais. É um Polo 0 mais uma Honda Bros, mais 10 mil. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Sua independência começa aqui com o Polo mais uma Honda Bros, mais 10 mil reais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. Sexta-feira, a seleção brasileira inicia sua caminhada para a Copa do Mundo de 2026. Brasil e Bolívia, sexta, dia 8 de setembro, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. E o Timaço da Vale FM vai acompanhar os treinos e o jogo da seleção brasileira na sexta, às 21h45. Acompanhe tudo aqui pela Vale FM. Oferecimento Diniz Supermercados. No Diniz é super econômico. Chagas Variedade, um amigo do esporte. Produtos Ambev, feitos com amor. Você é um líder educacional visionário? Nos dias 6 e 7 de outubro, a Unileão e a Univs prepararam um evento exclusivo e gratuito para diretores e professores de escolas parceiras. É o Edu Inspirar Cariri. Palestras com os professores Clóvis de Barros Filho, Renato Janine Ribeiro e outros nomes da educação. Acesse eduinspirar.unileão.edu.br e inscreva sua escola. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda a Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. É emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Andes é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Andes. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes deste feriadão da Independência. Aqui ao nosso lado, o grande João Filho. Boa noite, JF. Fala, Marco, um abraço pra você, boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM. A gente tá por aqui, penúltimo programa da semana, feriadão, muita gente vai dar aquela esticada amanhã, muitos vão imprensar a sexta-feira, mas a gente tá por aqui, na labuta. Você vai imprensar a sexta-feira, João Filho? Vou imprensar trabalhando. Olha que sua imprensada é boa, se você der uma imprensada na sexta-feira, ela vai gemer, mas viu? É uma imprensada de muito trabalho, com a graça de Deus. E a gente tá por aqui para mais um programa com informações do nosso futebol. Agora, antes da gente entrar no assunto futebol, me tira uma dúvida. Tiro, sim. Hoje, muitas crianças e jovens desfilaram pelo Brasil afora no desfile cívico de 7 de setembro. Você, quando era criança, gostava de desfilar no dia 7, JF? Gostava, sim, gostava. Desfilei tanto em Jaguaribe, quando no Colégio Clóvis Bevilacqua, aqui em Juazeiro do Norte também. Desfilei quando mais jovem. Você estudava onde aqui em Juazeiro? Comecei minha vida estudantil no Colégio Salesianos. Do Salesianos fui para o Ginásio Batista do Cariri. E finalizei lá na Escola Moreira de Souza. Pronto, eu imagino você desfilando lá. Imagina, descendo a São Pedro aí, um monte de gurizinho e JF no meio. Pois imagine, pois eu gostava muito. Era animado, né? Uma data sem dúvidas muito importante e movimenta, né? Sem dúvida alguma. É isso, JF. Um grande abraço então para todo mundo que está acompanhando a gente também no nosso canal no YouTube. Será que hoje tem canal no YouTube? Ontem não teve não, JF. Mas eu acho que hoje deve ter sim. Vamos perguntar a Boninho, né? O problema foi solucionado. Estamos ao vivo pelos nossos canais da internet. Rádio Vale FM 99 Oficial e o canal do Timaço da Vale, oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Rapaz, esse Boninho é espetacular, ele já mandou aqui a imagem, só foi eu perguntar pra saber se a gente tava no ar ou não e ele já mandou a imagem. Maravilha. Aliás, o link, né? Rádio Vale FM 99 Oficial, estou eu de camisa azul. E esse outro rapaz de camisa azul é João Filho. E quem acaba de entrar aqui todo de branco, parecendo um doutor, é Anderson Luiz. Olha, o Los Pedes já tá jantando lá em Caxias do Sul. Los Pedes? E ele tá em Caxias do Sul, é? Tá, ele foi acompanhar o Ferroviário hoje pela Série D. Certo. Tá jantando lá, alguns jogadores do Ferroviário surgiram aqui na foto que foi feita pelo Los. E daqui a pouco o Kilber de Campos vai atualizar
como foi essa apresentação do Ferroviário hoje à tarde, na primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Bom, João Filho, eliminatórias sul-americanas serão abertas daqui a pouco, visando a Copa de 2026. O Paraguai, que tem aí um dos seus mais importantes jogadores, o zagueiro Gustavo Gomes, que eu sei que você gosta muito bem, João Filho. Que joga muito. Ele vai enfrentar a seleção do Peru. O Peru, que será o próximo aniversário do Brasil na terça-feira da semana que vem. Às 20 horas, Colômbia e Venezuela. Colombianos e venezuelanos estarão aí neste embate lá na Colômbia. E às 21 horas, a atual campeã mundial, a Argentina, que é tricampeã do mundo, enfrenta a seleção do Equador. O Equador é uma seleção que sempre dá trabalho dessas eliminatórias, não é? Esteve na Copa do Mundo também, esteve na última Copa. É o Equador do atacante Ener Valencia, que atua no futebol brasileiro, defende a equipe do Internacional de Porto Alegre. A Argentina, de um cidadão que atende pelo nome de Lionel Messi. Um jogo bom, pra quem tiver oportunidade aí de acompanhar. A Argentina... Eu não vou assistir, não. Não vai assistir? Vou pro cinema hoje de noite. Ah, você vai pro cinema? É. Muito bem. Vou bem. assistir um filme de terror. Ah, tá legal. A Freira 2. Tá, já comprei o ingresso. Já comprou o ingresso já? Hoje, é muito verdade. Bem. Então quer dizer que você vai ver a Freira. É, mas aquela Freira não é boazinha não, tá viu? Bom. Eu já assisti o 1, de boazinha ela não tem nada. Tá certo. Bom, e amanhã, eliminatórias sul-americanas, 20 horas, Uruguai e Chile. Lelele. Uruguai e Chile. E às 21h45, com narração de Delton Sá, Brasil e Bolívia, nós estaremos aqui a partir das 9 horas, na abertura da transmissão. JF vai estar nessa também, e o Delton Sá lá em Belém do Pará, narrando esse jogo para os ouvintes da Rádio Vale FM. Você que vai ver o jogo pela TV, baixa ali o volume e fica acompanhando a transmissão do Delton Sá aqui no Timaço da Vale. Em Juazeiro agora são 18 horas mais 21 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro do Norte para toda a região do Cariri. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso na Panebom, pão nosso produzido de madeira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Produto Panebom, pão nosso é pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem toda uma linha integral, light, multigrãos e aveia. E também é produto Panebom, pão nosso, a deliciosa massa para pastel Tasquinha. E é o seguinte, viu, gente? Próximo domingo o Cariri da Sorte vai trazer uma premiação incrível. O que tem? Bom, é o seguinte, eu vou falar aqui, vou devagarzinho. No quarto sorteio, Marco Valério tem um novo Polo 0 km, mais uma moto Honda Bros, mais 10 mil reais. Os três? Mesmo. Tudo junto. Ixi, mas ainda tem mais por aí, viu? É, novo Polo 0 km, uma moto Honda Bros, mais 10 mil reais, carro, moto em dinheiro pra você. E mais do primeiro... Vai você aí. O que é que tem? Do primeiro ao terceiro prêmio, vão ter 3 prêmios de 5 mil reais em cada um. 15 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. Do Giro da Sorte serão 10 rodadas de R$1.000. Tudo isso com dupla chance. Compre já o seu Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. Lembrando que você pode baixar o aplicativo do Cariri da Sorte. Além de comprar presencialmente com os nossos vendedores, você pode comprar também pelo celular através do aplicativo. Sim, senhor. Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos e solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para tapetes, com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar, na Rua da Independência, 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. E o telefone da Joá Solados para pedidos é o 99855
4193. A gente fala pra você também do Crato, da loja Glamoda, que tem tudo em bolsas e sandálias femininas, assim como também cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio lá da cidade do Crato, para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. Então vá lá. Ah, meu amigo, é a sensação, é só no que se fala, só no que se comenta. A Glamoda, a loja fica localizada no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Então visite a Glamoda e sinta-se em casa. Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros de Juazeiro, desenvolvendo atividades esportivas e sociais, esportivas como futsal, futebol, skate, basquete, desenvolvendo boas práticas entre a nossa juventude. Tem os núcleos de atendimento nos bairros Frei Damião, Horto e bairro João Cabral. Instituto Juazeiro Bom de Bola, presidido pelo Jackson Pilha. Quer conhecer um pouco mais desse projeto? Siga aí nas redes sociais, Juazeiro Bom de Bola. A gente fala também da Geal Presentes, uma loja completa, tem tudo o que você precisa para deixar a sua casa linda e enfeitada. É, meu amigo, tudo no atacado, no varejo. Pensou presentes? Pensou na Geal Presentes, que já está se preparando para o Dia das Crianças em outubro. Uma grande variedade de brinquedos aí para o seu filho, para sua filha. É na rua Clóvis Bevilacqua, 536, é no meio do quarteirão, no centro da cidade de Juazeiro do Norte. Eu falei, Geal Presentes. E aí, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Lá na Gênesis Solar, você faz todo o orçamento para você ter a geração própria de energia solar. E a Gênesis financia 100% no seu projeto. Também parcela do cartão de crédito. Mais informações, fala com o meu amigo Luciano da Gênesis Solar. O WhatsApp 981237956. Gênesis Solar, deixe o sol pagar a sua conta de energia. Bom, para você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias aí de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Então não perca tempo, venha nos conhecer e faça um excelente negócio. A Dourados fica na rua Professor Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Tem um Instagram para você seguir e conhecer um pouco mais aí desse projeto maravilhoso, @Dourados Joias com 2 S no final. Agora, JF, eu vou falar da Mega Prêmio, é isso mesmo, Mega Prêmio é um site de apostas para você fazer a sua aposta e ganhar muita grana. Inclusive hoje lá no Mega Prêmio tem a rodada maluca. Você quer saber como é que funciona? Como é que funciona essa rodada maluca? Tem uma moça aqui que vai explicar melhor. Vamos ouvir. Vamos escutar. Prepare-se para a quinta maluca de tirar o fôlego na Mega Prêmio, com mais de 40 mil reais em prêmios. Às 21 horas, rodada de R$3.500, cartela 99 centavos. Às 22 horas, rodada de R$1.500, cartela 50 centavos. E ainda temos 3 super rodadas de R$1.000, cartela só 50 centavos. Além disso, uma mega rodada com prêmio de R$700 e a cartela só 30 centavos. E mais 21 rodadas de R$500, cartela só 50 centavos. E tem mais, centenas de rodadas de R$100 a R$300. Vem pra Mega Prêmio, bora jogar. Mega Prêmio, acessa lá o site www.megapremio.com. Você aposta uns centavinhos e ganha muita grana. Por exemplo, 99 centavos, menos de R$1, você pode ganhar R$3.500. Aí como é que você faz para se cadastrar? www.megapremio.com, tá certo? Megapremio.com, faça já o seu registro e comece a ganhar dinheiro. O Motel Imperial está com novos apartamentos com muito mais tranquilidade, aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Motel Imperial, conforto, higiene, segurança, qualidade e privacidade total. Instagram, @Motel Imperial Oficial. Lembrando, o Motel Imperial fica na rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção
é do grande desportista André Lemos. A gente fala também aqui no Timaço do ESC Cursos, que tem as melhores opções para o seu futuro profissional. Você sabia disso? Não. Pois é, só no ESC você tem cursos preparatórios para o vestibular. Isso aí eu Enem, sei. concursos públicos e também cursos profissionais. Eu também sei. Você vai fazer o seguinte, faça como o Marco Valério, faça agora mesmo a sua inscrição do seu curso preferido pelo site. Anote aí, acesse agora www.esccursos.com.br ou então amanhã dá um pulinho lá na sede do ESC. Mais informações pelo 3571-3487, pelas redes sociais também. WhatsApp do ESC 999822476. Eu repito o site para você, www.esccursos.com.br. Tem um Instagram, @esccursos. Então, Marco Valério, compartilhe essa ideia. Daqui a pouquinho tem Delton Sá, tá certo? Tá no ponto já. Tá no ponto, Tá doido pra rapaz. falar, Delton Sá tem prioridade, Já João tá doido Filho. pra falar. Mas, homem, não E fique falar com vontade. Não fique dando maçada com Delton Sá, não. Mas Delton Sá mora no meu coração há muitos anos. Ora, amanhã eu vou estar com o Delton Sá até... Tá querendo alguma coisa. A virada do dia. Tá querendo alguma coisa. Só sairei da Rádio Vale amanhã quando o Delton Sá encerrar a transmissão. Tá certo. E isso vai passar de sexta para sábado, né? É, né? É. Bom, mas vamos saber as últimas da seleção brasileira com Delton Sá. Cobertura especial da Vale FM. O Delton Sá na cola da seleção. Boa noite, Delton. Boa noite para você, Marco Valério. Boa noite, João Filho. Um abraço para o amigo que está ligado aqui no Vale Esportes, o timaço da Vale FM. Pois é, último treino da seleção brasileira. Terminou agora com o Santos, está terminando, né? Porque, na verdade, hoje o treino começou um pouquinho antes. A CBF logo cedo acabou antecipando em meia hora o treinamento. Isso porque a seleção da Bolívia já treina aqui no estádio Mangueirão, palco do jogo de amanhã, da abertura das eliminatórias para a seleção brasileira e também para a seleção boliviana. Hoje, treino aberto da metade para frente, vamos colocar assim. A primeira parte do treino foi fechada. A primeira parte do treino ela foi fechada para o público e depois ela acabou sendo liberada. Ar-condicionado, só ficar sentado ali. Beleza, porque eu vou me posicionar ali. Estou tentando aqui já entrar na sala de imprensa, Marco Valério, porque daqui a pouquinho o Fernando Diniz vai para a coletiva com a imprensa brasileira. Já tivemos o Neymar que passou por aqui antes do treinamento e daqui a pouquinho o Fernando Diniz. Mas vamos ouvir ainda sobre a coletiva de ontem, do Casimiro. Casimiro, jogador de meio campo da seleção brasileira, experiente. Ele falou sobre essa questão do Diniz ser interino, sobre Ancelotti. Ele disse que não era legal falar dessa situação na seleção brasileira e que o Diniz é visto pelos atletas como treinador da seleção. Bom, indo um pouco atrás, até mesmo a gente sabia que era um interino, mas o Ramon, quando me ligou, eu falei para ele que eu ia tratar ele como se fosse um treinador da Copa do Mundo. E foi essas minhas palavras para ele. Então o respeito pelo Ramon já era como o treinador. E também acho que o meu pensamento com o Diniz é o mesmo. É o treinador que está à frente hoje e é o treinador que eu acho que está fazendo o trabalho a dia de hoje. Falar de Ancelotti, sabemos, como notícias que vocês sabem, as mesmas notícias que vocês sabem, a gente sabe que é um grande treinador, é um treinador vitorioso, porém tem um contrato com o Real Madrid e é uma falta de respeito falar do Ancelotti aqui dentro. A gente sabe que é um excelente treinador, porém nós temos um treinador hoje que é o Diniz e respeitamos ele como se fosse o nosso treinador para a Copa do Mundo. Bom, tá aí o Casemiro, jogador da seleção. Pode prosseguir, Delton. Desculpem, é porque confundiu aqui o meu retorno. Então, Casemiro, volante da seleção brasileira, falando a respeito justamente dessa questão do Diniz não ser visto pelos jogadores como um técnico interino. Se amanhã ou depois houver a definição por parte da Confederação Brasileira de Futebol que será o Ancelotti, enfim, vai ser o Ancelotti. Mas, por enquanto, os jogadores trabalham com o Diniz como treinador da seleção brasileira que pensa na Copa de 2026. Treino está terminando agora, ainda uma certa euforia, chute a gol, né, enfim, e o Diniz daqui a pouquinho vai conversar com a imprensa. Mas, há poucos instantes,
quem conversou com a gente foi o Neymar. E olha que foi uma coletiva demorada. O ônibus da seleção brasileira atrasou um pouco para chegar aqui. Adiaram em 15 minutos o início da coletiva. Ela atrasou mais 10 minutos, mas mesmo assim o Neymar passou meia hora conversando com a imprensa. Mas mesmo assim marcou tanta gente se perguntar ao Neymar que a sala de imprensa hoje estava lotada. Né? Até porque aqueles veículos que deixaram para chegar de última hora, enfim, hoje estava uma loucura para conseguir fazer a pergunta. Mas eis que nós conseguimos, né, fazer uma perguntinha ao atacante Neymar, da seleção brasileira. Ele está voltando à seleção, é bom dizer isso, né? Ele não teve nas primeiras convocações, volta à seleção brasileira, mas nós perguntamos, diante do carinho, de tudo isso que vive, aliás, vamos ouvir a pergunta e a resposta do Neymar na coletiva desta tarde aqui em Belém do Pará. Boa tarde, Neymar. Delton Sá, Rádio Vale, José do Norte, do Ceará. A retomada do trabalho de vocês acontece na região norte e há uma euforia muito grande da torcida e a gente sentiu você mais próximo, aparecendo, pegando um pouco desse calor humano. Próximo jogo é no Centro-Oeste, sai de novo do eixo Rio-São Paulo. Jogar no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, nesse momento, ele é mais importante para vocês, para receber esse calor humano, de renovar justamente essa motivação para buscar esse hexa. É importante o que a CBF está fazendo. É aleatório, houve alguma coisa com vocês, conversa com os atletas. Esse calor humano de regiões que não estão habituadas com vocês, ele é importante nesse momento do resgate da nossa seleção? Não, confesso que jogar, né, sempre no Nordeste é muito diferente, né? Que é o carinho, né, que o calor humano que as pessoas colocam em cima da seleção brasileira é maior, isso é verdade. Ao mesmo tempo da dificuldade que é para nós jogadores, né, sair da Europa, sair dos lugares que estamos, é mais difícil chegar até aqui, né? As viagens são mais longas e tudo, mas quando você chega aqui, você vê esse carinho, você esquece toda essa viagem, você fala que valeu a pena e acabou. Foi o que eu falei, né? O carinho é tão grande aqui que é difícil a gente retribuir, né, o que eles estão fazendo por nós. Às vezes não dá para chegar perto de todo mundo, às vezes não dá para tirar foto com todo mundo, mas o máximo que eu consigo fazer ali eu vou estar fazendo, vou estar retribuindo, porque é muito legal você receber esse tipo de carinho, é bem gratificante, né? Isso nos deixa muito felizes. Bom, foi a resposta do Neymar, ele que apareceu na varanda, né, do hotel algumas vezes, cumprimentando a torcida e acabou fazendo com que criasse todo um frisson e todo mundo esperando sempre a aparição do Neymar. O treino terminou, já está todo mundo começando a se caminhar aqui para a sala de imprensa, onde vai acontecer a coletiva daqui a pouquinho com o Fernando Diniz, que vai falar um pouco desse time e vamos ver se ele consegue e libera a escalação, que todo mundo praticamente já sabe das informações do treinamento que aconteceu ontem. A nossa participação tem o apoio da Dudé Estúdio K, que tem lavagem simples e completa, higienização interna, restaurações de plástico, faróis, couro e vidros, polimento, vitrificação de pintura, lavagem detalhada do motor e chassi, também loja de produtos para estética automotiva para você. A do 10 Estúdio K fica na Avenida Padre Cícero, 3016, logo após ali a New Land Toyota por excelência. Tem também o Lava Jato, que lá do Gato ele ali ao lado da antiga Ford para você. Também de produtos Ambev, feitos com amor, pipocas da Ju, Pipocleps, tudo isso para você. Pipocas dos produtos Ambev, feitos com amor. Ainda de Chagas Variedades para você, um mundo de variedades, brinquedos e muito mais. Você encontra em Chagas Variedades um nome forte do esporte. E também do Diniz Supermercados, a maior de supermercados de todo o interior do estado do Ceará, porque no Diniz é super econômico. Marco Valério, se der tempo, no finalzinho do programa, a gente vê se pega um pouquinho do início da coletiva com o Fernando Diniz, treinador da Seleção Brasileira. Tá bom, Marcão e João Filho? Tá certo, Delton Sá. E amanhã, a partir das 9 da noite, começa a nossa cobertura para Brasil e Bolívia. Jogo que você vai ver pela TV e ouvir aqui com o timaço da Vale FM.
Sexta-feira, a seleção brasileira inicia sua caminhada para a Copa do Mundo de 2026. Brasil e Bolívia, sexta, dia 8 de setembro, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. E o timaço da Vale FM vai acompanhar os treinos e o jogo da seleção brasileira na sexta, às 21h45. Acompanhe tudo aqui pela Vale FM. Oferecimento Diniz Supermercados. No Diniz é super econômico. Chagas Variedade, um amigo do esporte. Produtos Ambev, feitos com amor. Bom, tá... Maravilha, JF. Maravilha. Tá certo, então. Bom, são 18h39. Daqui a pouco o Delton Sá vai voltar direto lá de Belém do Pará com mais informações, atualizações aí da seleção brasileira. O Brasil que vai fazer a sua estreia amanhã contra a seleção da Bolívia no Estádio Mangueirão, lá em Belém. Expectativa, claro, de casa cheia com a apresentação da seleção brasileira. Jogo que marca, meu querido Marco Valério, a estreia de Fernando Diniz à frente da comissão técnica da seleção do Brasil amanhã diante da seleção boliviana. Tá certo, JF. Um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente no nosso canal no YouTube também. Já a gente mandar um alô especial para os amigos que estão interagindo conosco no site, no nosso canal do YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. O nosso canal é Rádio Vale FM 99 Oficial. Tem também o timaço da Vale FM. Pizzaria e Hamburgueria Oval, a melhor pizza do Cariri. Peça a sua. 988-42-9514. Tem também esfirras, lasanhas, beirutes. Ligue já para a Pizzaria e Hamburgueria Oval. Se ligue já foi longe, viu? Foi bem distante. É pro Walter Mercado, hein? Ave Maria. Bom, a gente fala também da Ramagem Couros, que é qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteie e use produtos da Ramagem. A fábrica fica localizada na Avenida Nestor Sampaio 690. O telefone é o 3571-3758. Daqui a pouco, a Luísio Vilar conosco no Timaço da Vale. Joá Solados produzindo os mais diversos modelos e solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone da Joá Solados é o 99855-4193. A gente fala também da Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Para você que está construindo, reformando, é só passar na Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. Entrega na obra, madeiras direto do Pará, tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha, como eu disse anteriormente, 99840-1976 é o WhatsApp da Madeireira Beira Rio. Tem também o número fixo, anote aí, 3512-5007. Um abraço pro José Laírton Chaves, está acompanhando o programa e vendo as imagens do YouTube lá da cidade de Barreiras, na Bahia. Julamec também, um grande abraço. E Nádia Mirella, um alô pra Barbalha, abraço pros amigos de Barbalha, abração pra todo mundo que tá aí acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube. Forte abraço para todos vocês. Em nome também de Sofomer Service, película de alta performance com 10 anos de garantia. Investimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Sofomer Service, Rua José Marrocos 408, bairro Salesianos em Juazeiro, pertinho do Mercado Senhora Santana. Telefone 98805-4899. Eu falei só Fumê. Bom, a gente tá por aqui também com o oferecimento da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros é completa, tem cortinas de vidros, box espelhos, esquadrias. A loja fica localizada na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, WhatsApp 99812-5851. Conosco também no Timaço da Vale FM, Mega Prêmio, um verdadeiro show de prêmios para você todos os dias. Você vai lá no site, é um site de apostas, você faz o seu cadastro e você vai concorrer a muitos prêmios no Mega Prêmio. O site é megapremio.com.
Você vai lá, por exemplo, faz a sua aposta de 99 centavos, menos de R$1, pode ganhar R$3.500. E agora, 9 da noite, vai ter um sorteio, hein? É a quinta maluca do Mega Prêmio. Tem também, daqui a pouco, sorteio de R$700 por 30 centavos. Né? Às 10 da noite, com apenas 50 centavos, você pode ganhar R$1.500. E tem aí rodadas o dia inteiro, 24 horas por dia. O site, eu repito, www.megapremio.com. Faça já o seu cadastro. Bom, a gente fala também do Hotel Abuarama, que é a casa do caririense da capital cearense. Vai a Fortaleza, hospede-se num hotel maravilhoso. Nosso amigo Genilson, gerente, toda a sua equipe aguardando a sua visita. 0 operadora 85. Esse número é o WhatsApp 33048900. Hotel Abuarama, para você ficar bem hospedado. Tenente J. Arnaldo, também um grande abraço, obrigado pela companhia na Vale FM. Pessoal do bairro Frei Damião, muito obrigado pela audiência. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência na moda. Presentei os produtos da Ramagem Couros, fábrica Avenida Padre Nestor Sampaio 690, e o telefone da Ramagem é o 3571-3758. Churrascaria Mão de Vaca, nossa, com um cardápio delicioso de dar água na boca. Você vai lá com toda a sua família na Churrascaria Mão de Vaca, ou então pode fazer o seu pedido e receber no conforto da sua casa. 988657741 e o 998054212. Eu disse Churrascaria Mão de Vaca. E a gente fala também que o ESC Cursos tem as melhores opções para o seu futuro profissional. Só no ESC você tem cursos preparatórios para o vestibular, Enem, concursos públicos e cursos profissionalizantes. É isso mesmo. Você pode fazer agora mesmo a inscrição do seu curso preferido pelo site www.esccursos.com.br, ou então amanhã dá um pulinho lá na sede do ESC aqui na cidade de Juazeiro. Mais informações pelo 3571-3487, pelas redes sociais do ESC, WhatsApp 999822476, www.esccursos.com.br, no Instagram @esccursos. Então compartilhe essa ideia. João Filho, já chegou o meu Baleia Burger. Já avisaram ali. A gente vai ouvir agora o Aloysio Vilar. Enquanto isso, eu vou estar com o ouvido colado nele e degustando o Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, lá na Praça do Pio 12. Hoje está aberto nesse feriadão para lhe atender, e você pode fazer o seu pedido no Baleia Burger, 988-380548. Baleia Burger. Eu vou dar uma bucanhada agora, JF. Tá certo, então. Então, diante dessa colocação maravilhosa do Marco Valério, que vai degustar o seu Baleia Burger, a Luiz... Com licença, viu? Pois não. Eu tô lhe ouvindo lá na cantina, viu, Aloysio? Muito bem. Muito bem. Com licença. Tudo bem, Aloysio? Tudo bem, JF, contigo. Tá certo, então tá maravilhoso. Depois dessa afirmação do Marco Valério aqui, eu vou ficar com você aqui enquanto ele vai comer o Baleia Burger, mas é vida que segue, né? Vida que segue, JF. Boa noite pra você. Vida que segue. A pressão não adiantou hoje, não. Só ontem mesmo. Pois é, rapaz. Mas logo vai dar certo também com Baleia, viu? Vai. Boa noite, seu Marco Valério. Apesar de você ter saído aí, mas boa noite pra você, um abraço. Boa noite pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. Tá ouvindo. Eu sei que ele tá ouvindo. Alô, se você tivesse aqui, você ia sentir o cheiro do Baleia Burger. Que hambúrguer maravilhoso, meu Deus do céu. Diga isso não, JF, que eu ficar aqui só na vontade. Mas é assim mesmo, né? Um dia é da caça, outro do caçador, né? Mas boa noite, um abraço pra você, ouvinte, torcedor do Icasa que acompanha o Vale Esportes. A gente chega com algumas informações do Verdão, que segue com os trabalhos nas suas categorias de base. Inclusive hoje pela manhã, o Sub-15 e o Sub-17 trabalharam lá no CT Praxedão. Ambas as equipes fizeram um trabalho técnico-tático, justamente nesse horário da manhã, para se adaptar aos horários das finais da Liege, que acontecem no próximo sábado. O Sub-15 vai entrar em campo às 8 da manhã, diante do Passe Certo, e o Sub-17 entra em campo logo na sequência, diante do Campo Grande.
Lembrando que as duas partidas vão acontecer lá no Campão do Horto, né? A gente torce aqui por esses garotos do Verdão do Cariri que chegaram tão longe nessa competição. Lembrando que amanhã as equipes voltam a trabalhar lá no CT Praxedão, tanto o Sub-15 quanto o Sub-17. O Sub-15 com o Jordani Nobre e o Sub-17 com o Gil Cabral. E só relembrando, meu querido João Filho e Marco Valério, que aqueles garotos que foram aprovados na peneira do último sábado, aqueles 67, já devem estar recebendo aí a confirmação por parte da diretoria para que eles voltem ao CT Praxedão para serem reavaliados. Eram 270 inicialmente, ficaram 67. Mas, claro, desses 67, a diretoria, né, pretende continuar apenas com mais 30 ou 40 para continuar nesses trabalhos aí na categoria de base do Icasa, do Sub-13 ao Sub-20, né? Lembrando que o Sub-20 ainda aguarda competições nesse segundo semestre, mas segue trabalhando lá com o técnico Rony Araújo, que foi um dos que avaliou os jogadores no último sábado no CT Praxedão. Então, estas são as últimas informações com relação à base do Icasa. O torcedor de repente aí pergunta sobre o profissionalismo. A gente até chegou a entrar em contato hoje com o presidente do Icasa, o Aloysio Gregório. Ele destacava que a diretoria segue se reunindo. Depois da Taça Fares Lopes, algumas reuniões já foram realizadas e assim deve seguir até o final do ano. A equipe ainda se planeja para 2024 de uma forma muito tímida. Afinal, a equipe ainda tem pouco mais de 3 meses para poder pensar nessa preparação, para poder pensar no ano que vem, né? Já que a Federação Cearense ainda não definiu se a Série B realmente vai ser antecipada, como aconteceu neste ano, ou vai voltar ao seu calendário normal, ali por volta do mês de abril, maio, junho, ali do ano, né? Então, vamos aguardar essas definições e aí sim a diretoria do Icasa vem a público para poder se manifestar, para poder traçar aí as metas pro ano que vem, que a gente sabe que é subir, claro, né? Mas a gente quer saber como é que vai ser essa organização, montagem do elenco, trabalho, enfim, tudo isso a gente aguarda aí, viu, JF? Tá bom então, vamos ficar na expectativa, aguardando aí os próximos passos da diretoria do Icasa. Nesse momento, a base vem sendo trabalhada, categoria sub-15, sub-17. O torcedor, claro, Marco, fica na expectativa da volta do futebol profissional. Sente saudades, o ano infelizmente foi terrível para o Icasa no seu futebol profissional e tomara que para 2024 a história seja bem diferente. Aloysio, pro ano que vem o Icasa, a prioridade é trazer de volta o Flávio pra segundona do Cearense, é assim, Aloysio? Exato, Marco, pelo menos é esse o pensamento da diretoria, né? Dar continuidade ao trabalho, pelo menos da comissão técnica, né? Com relação ao elenco, a história é bem diferente, até porque os jogadores que estiveram nessa Taça Fares Lopes não correspondiam ao que o Icasa queria, né? Então, muito dificilmente vão se renovar esses contratos, né? Os jogadores vão retornar para Juazeiro. Então, a gente acredita na renovação do elenco, mas na permanência da comissão técnica, né? Para que a mesma metodologia que foi aplicada na Fares Lopes seja aplicada também no ano que vem, mas com outros atletas de maior qualidade, né, Marco? Porque, infelizmente, os que vieram para Juazeiro vestir a camisa do Verdão, pelo menos na Taça Fares Lopes, eram bem abaixo daquilo que o torcedor esperava. Né? E pelo menos eu percebo, Aloysio, que do ano passado para cá, a diretoria do Icasa e até a diretoria anterior a essa que está hoje no Icasa, vem investindo em treinadores, assim, para o nosso futebol, treinadores de peso, treinadores renomados. Foi assim com o Sidney Moraes, que fez uma ótima campanha em 2013. Foi assim também com aquele gaúcho que... Leandro Campos, que é um treinador já várias vezes campeão. Foi campeão, inclusive, aqui no estado do Ceará, campeão cearense com o Ceará. Quer dizer, depois traz o Marcelo Vilar, que também é um técnico experiente, que já conquistou muito na sua carreira profissional. E o Flávio Araújo dispensa comentários para o torcedor do Icasa. Agora, a impressão que eu tenho, às vezes, posso estar errado, não sou o dono da verdade, mas a impressão que eu tenho, às vezes, Aloysio, é que a diretoria do Icasa traz grandes nomes como treinador, pelo menos tarimbados, experientes, já com conquistas, mas não consegue trazer um elenco no mesmo nível. E aí você tem, digamos, um treinador experiente, um bom nome para ser técnico, mas lhe faltam peças
para que o time seja mais forte. Pelo menos me passa essa impressão de um ano para cá, do ano passado para cá, o que eu tenho visto no Icasa. É verdade, Marco. Você citou aí o Sidney, o Leandro Campos, o Marcelo Vilar e o Flávio. E todos têm algo em comum. Nenhum conseguiu atingir o objetivo naquele momento, né? O Sidney pegou ali primeira divisão do Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, infelizmente não conseguiu ir a lugar nenhum com o Icasa. E com relação ao elenco, Marco, que a gente viu foi uma regressão, porque ano passado aquele elenco da Série D e o da Fares Lopes era muito bom, pelo menos ao meu ver. O que é que faltava? Disciplina. Os jogadores no extracampo deixavam bastante a desejar. E aí neste ano, infelizmente, o Icasa acabou pecando nas contratações, até porque também na Série B precisou competir com a Série A, porque pela primeira vez as competições aconteceram de forma simultânea, e aí o Icasa foi prejudicado, assim como todos os outros, e agora na Fares Lopes também teve essa questão, né? A gente espera que ano que vem essa situação seja revertida, mas ao que tudo indica, Marco, mais uma vez, a primeira divisão e a segunda vão acontecer ao mesmo tempo. O Icasa vai ficar com o que resta ali, assim como todas as outras equipes que vão disputar a segunda divisão do campeonato estadual. Tá legal, meu querido Aloysio Vilar. Até amanhã, quando você fará um balanço geral da Semana do Verdão do Cariri. Pode ser? Pode ser sim, Marco. Daqui a pouco, Combinado. Aliás, amanhã a gente vai voltar trazendo mais informações do Icasa aqui dentro do Vale Esporte. Um grande abraço a todos. Valeu, Aloysio Vilar. Sim, Aloysio, só dizer que o sanduíche tava uma delícia, viu? Já comeu, Marco? Já. Não, ele deu só uma mordida. Rapaz, tava com fome, rapaz. Ele aí deu só uma foi. mordida. Pronto, Esse aqui Anderson também chegou da cantina agora. Também tava muito bom o Baleia Burger, viu? Tá certo. Só tá faltou certo, pra você. Faça inveja, tá bom. Valeu, Aloysio. Até amanhã. Um abraço, Valeu, hein? até amanhã. Um abraço aqui pra Teodora, tá escutando a gente ao lado do grande amor da sua vida, Boi da Rifa. Ixi, lá mano. no bar de Selma, na Rua das Flores. Tá certo. Um abraço, obrigado pela audiência. E um abraço pro meu amigo João Hélio, torcedor do Palmeiras, e a sua esposa Aline, que está aniversariando hoje, recebendo os parabéns de todo o timaço da Vale FM e também do Daniel, grande Daniel. Vamos pro intervalo, JF? Só dizer que o Flamengo foi campeão em cima do seu Palmeiras hoje, viu, João Pelo Filho? menos no Sub-20 ganhou alguma coisa, né? No Sub-20 o Flamengo é campeão brasileiro nos pênaltis, 0-0, foi o placar no tempo normal. Na decisão por pênaltis, o Flamengo ganhou o título. E um detalhe, o goleiro do Flamengo, que se chama Diogo, ele é sobrevivente, João Filho, daquele incêndio que aconteceu em 2019 lá no Ninho do Urubu. Sei. Quando mais de 10 garotos do Flamengo morreram. Você lembra? Sim, lembro sim. E ele é cearense. O Diogo é cearense, há muito tempo tá lá no Rio de Janeiro, escapou com vida daquele trágico incêndio, trágico acidente, e hoje teve a alegria de comemorar o título em cima do Palmeiras. O Palmeiras, que era o atual campeão, ganhou em 22, mas agora em 23 o Flamengo conquista o título de campeão brasileiro sub-20. Parabéns pela conquista. E o ano passado o Palmeiras ganhou do Flamengo. Esse ano o Flamengo ganhou do Palmeiras, né? Foi exatamente. As duas maiores prova-se aí que as duas maiores forças do futebol brasileiro vem disputando títulos, ganhando títulos nos últimos anos. Né? O Palmeiras ano passado ganhou o Brasileiro Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20 e a Copinha. E o Campeonato Brasileiro Profissional, né? Não, tô falando Sub-20. Ah, o Sub-20, né? Rapaz, se controle. Será possível? É só um complemento. Eu tô dando a informação. Eu também. Não é hora de torcer agora, não. É dando a informação. Também. Esse ano já tivemos a Copinha, que o Palmeiras ganhou, é o atual bicampeão. E o Campeonato Sub-20, quem ganhou foi o Flamengo. Agora resta saber quem levará a Copa do Brasil, que ainda está em andamento na categoria Sub-20. As categorias de base, tanto de Flamengo, Palmeiras, são bases muito fortes. Fluminense também. Fluminense tem uma base muito forte também no futebol brasileiro. E tomara que surjam aí mais valores, que possa, quem sabe, ter uma geração melhor para vestir a camisa da seleção brasileira. Agora você sabe por que é que o Palmeiras não ganhou o Sub-20 esse ano, né? Não sei por quê. Porque a tal da tia Leila pegou toda a gurizada boa do Sub-20 e levou pro profissional, pra não contratar jogador. Certo. E aí enfraqueceu o Sub-20.
Não tira os méritos. Essa aqui é a grande verdade. Não tira os méritos do Flamengo, que a gente parabeniza pela conquista, pela competência. Não, eu tô tirando os méritos dela, né? Do Flamengo não. O Flamengo tem nada a ver com isso. O Flamengo foi competente nas cobranças de penalidades máximas, que pra mim, pênalti da loteria. Pra mim, pênalti competência. Você parece que tá no boi e tia Leila, viu? Faz tempo. Vamos pro intervalo, a gente volta já. A gente volta já com muito mais aqui no Timaço da Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Você é um líder educacional visionário? Nos dias 6 e 7 de outubro, a Unileão e a UniVS prepararam um evento exclusivo e gratuito para diretores e professores de escolas parceiras. É o Edu Inspirar Cariri. Palestras com os professores Clóvis de Barros Filho, Renato Janine Ribeiro e outros nomes da educação. Acesse eduinspirar.unileão.edu.br e inscreva sua escola. Vale FM. Sexta-feira, a seleção brasileira inicia sua caminhada para a Copa do Mundo de 2026. Brasil e Bolívia, sexta, dia 8 de setembro, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. E o Timaço da Vale FM vai acompanhar os treinos e o jogo da seleção brasileira na sexta, às 21h45. Acompanhe tudo aqui pela Vale FM. Oferecimento: Diniz Supermercados. No Diniz é super econômico. Chagas Variedade, um amigo do esporte. Produtos Ambev, feitos com amor. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. É emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, parte da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Cariri da Sorte desta semana vai te ajudar a conquistar a sua independência. Sabe como? No quarto sorteio tem um novo Polo 0 km mais uma Honda Bros, mais 10 mil reais. É um Polo 0 mais uma Honda Bros, mais 10 mil. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Sua independência começa aqui, com o Polo mais uma Honda Bros, mais 10 mil reais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vale FM, Vale FM. Vai, Valério! Fala, Bibi! Lembrando o nosso Instagram, @Timaço da Vale FM. Lá tem várias matérias, o Delton Sá fazendo nesta cobertura da seleção brasileira. Anderson Luiz está aqui para falar do rubro-negro mais simpático e mais querido aqui da nossa região sul do estado do Ceará. Estou falando do Guarani Juazeirense. Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Pois é, vamos falar do Guarani, que já tem sua diretoria formada para os próximos 3 anos. A eleição vai acontecer no próximo dia 18, mas agora já começa a pensar no futebol. O Campeonato Cearense deve de fato acontecer no mês de fevereiro do ano que vem e o Leão do Mercado já está
observando o mercado para poder já contratar primeiro quem vai contratar os atletas. O Guarani já está atrás de um diretor de futebol, de uma pessoa que fique à frente do futebol da equipe para contratar esse atleta. Tem o nome de treinadores que estão na preferência hoje do Guarani. Tem 2 treinadores que são disparados para serem, quem sabe, o treinador do Guarani nessa segunda divisão do campeonato cearense, mas primeiro o Guarani vai atrás desse diretor de futebol. Os nomes dos treinadores eu posso até adiantar. O Lamar, que todo mundo gosta. E que eu acho que é o preferido, né? Que é o preferido, de fato, a grande maioria. Do Guarani. Que é o Lamar, mas também já apareceu o nome do Raimundo Wagner, do Raimundinho, que estava no Floresta. Outro excelente nome. E aí seria um trabalho a longo prazo no caso, contratando o Raimundinho. Existe a possibilidade até de, quem sabe, o Guarani formar uma equipe com os 2. Existe essa probabilidade. Porém, isso está sendo conversado nos bastidores. Aí eu já não sei se daria muito certo, não. Aí está sendo conversado nos bastidores para poder dar esse direcionamento. Hoje o Guarani vai atrás desse nome do diretor de futebol que fica à frente desse cargo à frente do Guarani para poder fazer essas contratações, já visando a base também, que o Guarani quer começar a fazer esse trabalho com as categorias de base e visando também o Campeonato Cearense do ano que vem. O Lamar, se você quiser um trabalho mais rápido, por exemplo, para subir, eu acho que o Lamar é o nome mais adequado para o Guarani conquistar essa vaga para o acesso, para retornar para a primeira divisão. Agora, se você quer um trabalho mais a médio prazo, pelo menos, aí o Raimundinho cai como uma luva, porque o Raimundinho, além de ser bom treinador no time principal, e se a ele for dada uma boa condição, não tenho dúvida que ele tem tudo para fazer com que o Guarani volte à primeira divisão, mas ele também é muito capaz de trabalhar com a base, a revelação de jogadores. O que esse Raimundinho já revelou de jogador bom não é brincadeira, porque ele tem um olho clínico que realmente é diferenciado. De fato, então há essa análise, mas primeiro o pessoal procura o nome de um diretor de futebol para que fique a cargo dessas contratações. Lógico, hoje a principal pessoa à frente do Guarani é o Zé Ivan, que é o presidente, mas com o apoio do Juraci Silva. O Juraci Silva vem apoiando muito a diretoria, com os demais que fazem parte também da diretoria. Então a gente sabe da preferência do Juraci pelo nome do Lamar e também apareceu o nome do Raimundinho. Vai ser conversado, vai ser dialogado para ir bater o martelo já para começar esse trabalho visando a segunda divisão. Mas o nome do diretor de futebol já tem assim uma especulação ou ainda não? É daqui, é de fora? Eu soube que alguns nomes já foram citados. Por exemplo, foi citado o nome do Neto Santana, foi citado o nome do João Severo e até mesmo do nome do Ronaldo Angelim. Esses 3 nomes foram citados, seriam pessoas aqui mesmo da nossa região. Porém, ainda não tem nada confirmado. Eles vão sentar para ver esse nome e, na sequência, conversar com esse futuro diretor de futebol, dessa proposta para o futuro diretor de futebol do clube. Com relação ao João Severo, o Guarani pode ter a concorrência do Cariri Futebol Clube, porque o Severo foi fundamental no acesso, né, na conquista do vice-campeonato e o acesso do time do Cariri. Mas, como diria ali um amigo meu, aguardemos os fatos, Anderson. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas hoje o Guarani corre atrás de fato de um diretor de futebol, já para começar o trabalho, tendo um olhar especial para a base, que o Guarani vai começar o trabalho com a base e visando também já contratar o time, começar as conversas para contratar o time pro ano que vem. Valeu, Anderson Luiz. Valeu. Você, quando era criança, você desfilava muito no dia 7 de setembro? Não. Que o JF desfilava e mandaram pra mim aqui, rapaz. A foto. João Filho desfilando. Tinha que ter no TBT do Timaço. Já sei até quem foi. Tô desfilando aqui, tá muito bom. Hoje é dia de TBT. Marco Valério, o calor tá muito grande. Tem um abraço aqui boliviano pra Los Peds. Los Peds? Rapaz, olha só. Tem um abraço aqui, Kilmer, que o Kilmer tá em Caxias do Sul, onde acompanhou o jogo do Ferroviário. O Kilmer conhece Los Peds, né? Rapaz, eu acredito que conhece. Não conhece, Kilmer? Boa noite. Conheço demais. Pois vamos aqui escutar, antes de você entrar com o seu material, o abraço que veio lá da Bolívia, o narrador boliviano que está lá para acompanhar o jogo da seleção brasileira. Vamos lá. Mi nombre es Victorio Mendoza de La Paz, Bolivia. Un saludo especial a los Peds de Quibler de Branco, que por supuesto están en este momento en compañía de nosotros. Un fuerte saludo.
Não, um forte saludo para Fala rápido, né? É, rapaz. Vou repetir aqui. Traduz aí, Kilmer, que eu não entendi nada. Mendoza de La Paz, Bolivia. Un saludo especial a los tenis de Quibdel de Bermejo, que por supuesto están en este momento en compañía de nosotros. Un fuerte saludo. E aí, Kilmer Campos, o que você acha aí? Eu tenho a impressão que esse aí não é Los Pérez. Los Pérez está por trás disso aí. Tá? Até porque Los Pérez, até onde eu saiba, ele é uruguaio, né? Los Pérez é atrevido. É de Montevideo. É uruguaio, não, ele é atrevido. Los Pérez. Ô, Kilmer, esse Ferroviário mereceu ganhar do Caxias hoje? Não. Mereceu. Um abraço, JF, grande Marco Valério, falando aqui da cidade de Caxias do Sul. São 19 horas mais 7 minutos. Marco Valério disse que não, viu? Não? Rapaz, o segundo tempo eu vi só o segundo tempo. O Caxias, no meu humilde modo de analisar, acho que criou mais oportunidades ali, viu, Kilmer? O Ferroviário, depois que empatou, o empate foi aos 15, concordo com você. O Caxias deu aquela pressão, mas não foi aquela pressão de querer fazer o gol, né? Isso é verdade. O Heron, que é o artilheiro do time com 14 gols, o camisa 9, teve numa tarde e noite infeliz, não conseguiu pegar uma bola. O Heron estava muito bem marcado e o time acabou levando o empate, né? Leva o empate para Fortaleza. O Ferroviário agora tentará a vitória. E um detalhe, os últimos 4 jogos do Caxias aqui em Caxias do Sul foram 4 empates. Empatou com a Inter de Limeira, empatou com Ceilândia de Brasília, empatou com a Portuguesa Carioca e agora empatou com o Ferroviário. E no jogo da volta, o Caxias resolveu. Só que o Ferroviário também tem a mesma coisa. Empatou fora em Manacapuru com Princesa, empatou em Patos, empatou em São Luís e agora, quando leva para casa, resolve. Então quem é que vai resolver a parada no final de semana? É o Ferroviário. Eu também acho. Agora você apostaria em quem na final com o Ferroviário? Contra a Prima ou contra o Atlético? Ferroviária. Vai ser interessante a final se for Ferroviário e Ferroviária, né, Kilmer? Seria esquisito. E esse time da menos, Ferroviária, né? É bom também, viu, Kilmer? É bom, né? É bom. Ferroviário hoje chegou a 51 jogos na temporada, com 26 vitórias, 17 empates e apenas 8 derrotas. Ou seja, perfil de Botafogo, de Palmeiras e Flamengo. Os números alcançados pelo técnico Paulinho Kobayashi. A delegação está deixando o hotel agora, desce a serra agora para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre ficará em um hotel vizinho ao aeroporto, porque o embarque acontece às 5:30 da manhã. Então a delegação prefere ir agora, porque a previsão é de muita chuva, de muita tormenta, daqui a pouco, por volta das 22 horas, segundo os conhecedores aqui da região. E além da chuva, teremos a neblina. Então, o Ferroviário já se picou, já estava previsto no calendário que o Ferroviário ia embora e fica no hotel ali, vizinho ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, viajando às 6 da manhã, num voo de Porto Alegre até Brasília e de Brasília para Fortaleza. Previsão de chegada em Fortaleza às 13 horas, 1h da tarde de amanhã. Eu amanhã ainda estarei viajando por aí, estarei na estrada. Eu estou indo para São Paulo de bus e lá em São Paulo é que eu resolvo minha vida. Bom, deixa eu te passar aqui outro detalhe. O Ceará Sporting, jogando lá na capital, venceu o Londrina, 3-1. Segunda vitória consecutiva do professor Wagner Mancini. O Ceará ontem passou o rodo, fez um 3-0 clássico, depois acabou tomando um gol. O Ceará venceu, soma 6 pontos e continua sonhando firme com o G4. Se o Ceará não tivesse perdido tantos pontos bestas em casa, o Ceará estaria hoje entre os 6 ou 5 primeiros colocados. O Fortaleza se reapresentou hoje lá na capital cearense e o Fortaleza estuda a tal da SAF. O Fortaleza pode virar uma SAF em 2024. Eu te juro, viu, Marco Valério, que eu não sei, se alguém me perguntar, SAF é bom? Eu não sei. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre essa tal de SAF. O cara diz assim, mas deu certo no Botafogo. Meu amigo, deu certo no Botafogo, pode dar errado no Ferroviário. O presidente do Ferroviário também estuda
transformar o Ferroviário em 2024 numa SAF. Agora, eu repito, eu não tenho opinião formada em relação ao assunto, se isso é bom ou se isso é ruim para um clube de futebol. O Bahia é SAF, o Botafogo é SAF, agora eu não sei se SAF é interessante ou não. Temperatura agora aqui em Caxias do Sul, Marco Valério, 12 graus, temperatura caindo, já chove neste exato momento, mas é aquela neblina, praticamente choveu hoje o dia inteiro, tempo carrancudo, tempo nublado aqui na bonita Caxias do Sul, que fica pertinho de onde você foi com Delton Sá, lá na cidade de Gramado. Daqui a Gramado são 110 quilômetros, numa estrada sinuosa, tem mais curva do que a estrada de Palmácia para o Pacuti, ali no Vale do Acarape. Tem no mais vale curva do que a rodovia Padre Cícero, né? Ixi Maria. A rodovia Padre Cícero tem muita curva também, viu? Tem, também. Tem muita curva. Pois pense duas rodovias Padre Cícero juntas. A estrada daqui para Gramado. Muita curva, sinuosa, e o Ferroviário volta para casa com esse empate, com sabor de vitória. Domingo, 17h30, quem vencer leva. Em caso de empate, teremos pênaltis na decisão, valendo vaga na final da 4ª divisão, viu, Marcos? Kilber, um abraço pra você, querido. Bom retorno, a gente volta a se falar amanhã, tá bom? Valeu, um abraço JF, um abraço Marco Valério. Esse Los Pedres, ele me paga, eu tô só juntando, viu? Me aguarde, Los Pedres. Valeu, eu sou então. Los Pedres, tá lá em Belém, ao lado de Delton Sá. Muito bem, tá legal. Eu sou. Valeu, Kilber. Um abraço pra você, querido. Obrigado pelas informações atualizadas do Ferroviário, que hoje empatou com o Caxias pelo placar de 1-1 na fase semifinal do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. A gente lembra que a Ferroviária lá de São Paulo, o Atlético de Minas Gerais, Ferroviário e Caxias já estão com o passaporte carimbado e vão jogar a Série C do futebol brasileiro para o ano de 2024. Valeu, gente. Grande abraço pra todo mundo. Você segue na programação da Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Grande abraço. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.